O programa Quarta Viva de hoje está maravilhoso. Nós vamos hoje conversar com duas jovens professoras, professora Raquel Botelho e professora Ivete Irene dos Santos, e a gente vai conversar sobre livros, cinema, reflexões em torno enfim, de algo muito especial que tem a ver com a cultura. Não sei se você já ouviu falar, tomara que já, as Crônicas de Nárnia. Nós vamos conversar sobre isso. Se você nunca ouviu falar, fique atento. Você vai ficar com uma vontade enorme de ver o filme, de ler livro, de saber algo mais sobre o que vem a ser Crônicas de Nárnia. Professora Ivete, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, é um prazer hoje estar aqui falando de educação, né? Você falou que quarta-feira viva, isso mesmo. Religião, educação, então é um prazer estar aqui hoje. Eu que sou espectadora deste programa, tá? Trabalho com a professora Raquel, a gente vem dividindo aí algumas disciplinas voltadas para leitura e também para as mídias, né? A gente está aqui hoje usando a mídia televisão e a gente vai falar um pouquinho da mídia cinema, que vai auxiliar aí na divulgação de livros. Ele falava o seguinte, é impressionante como que esse filme ou esses filmes conseguem prender a atenção das crianças. Parece que, será que esses pontos atraem a atenção das crianças? Aí já respondendo à crítica do colega que mandou por e-mail, de se comparar animais com Deus, se falar simbolicamente por animais, por plantas, personificando, isso, né, defendido pelos psicólogos, que isso vai falar mais à criança do que você falar no sentido literal. Então, para nós fica claro a intertextualidade, ou seja, a relação dessa obra com a Bíblia. Né? Mas para os não conhecedores, ele é uma forma, mesmo sutil, como o outro e-mail comentou, de se abrir essa discussão. Então, mesmo que a criança não faça uma relação explícita, esse filme, como outras obras também, acaba abrindo discussão, porque há a temática do bem, do mal, do perdão. Quer dizer, de uma forma indireta, mesmo que eu não explicite, ou que não seja claro para a criança, ela já abre essa discussão. Então, está aí o grande papel, muitas vezes, da adaptação para filme, ou ainda divulgação por outras mídias, né, seja pela internet, acaba divulgando e propiciando essa discussão. Então, mesmo usando esses recursos simbólicos, ele acaba suscitando essas discussões. Não, e na realidade também, quem mandou aqui o e-mail foi o Gilson Lino. Com todo respeito aqui ao nosso telespectador e até internauta, mas, por exemplo, Jesus usa também de imagens. Jesus fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Jesus diz, eu sou o pastor e vós sois as ovelhas. Então, não é uma ofensa a Deus, né? Eu acho que não deve ser olhado por este aspecto. Uma ofensa a Deus é colocar lá o leão, né? O Asla, com uma imagem assim, salvadora, vamos dizer assim, né? As próprias parábolas. As parábolas, né? claro. Servem como ensinamento. E o interessante dessas construções é que cada leitura, mesmo do próprio indivíduo, a cada vez que você entra em contato com o filme, com o texto, você também tem novas leituras, porque você amadurece. Né? Mesmo o texto bíblico, a cada leitura que nós fazemos, nós recebemos mensagens diferentes. Exatamente. Né? É muito interessante isso. Então, quer dizer, a letra não é morta, não é? Não. Ela sempre traz alguma novidade para a gente, assim, a literatura, o cinema, o teatro, sempre traz algo novo para a gente. Não, então, até para a gente defender a questão do cinema, aí já falando um pouquinho de educação, né, que alguns professores pessimistas acham que o filme vai matar a leitura. A gente sabe, os índices de vendas aumentam com a divulgação dos filmes. Os filmes, né? Acabam sendo uma motivação para a leitura, não é? Sim. E sem falar que o próprio cinema já é um tipo de leitura. Sim, né? exatamente. Também. Já é uma, ele está ressaltando. Certo. Né? Então, esse é o papel da literatura. Às vezes, chamar a atenção para o bem, para o mal. Então, seja explicitamente na linguagem, ou seja por essas figuras simbólicas. Usar da ficção para tratar de temas da realidade, não é isso? De temas teológicos, da realidade. Às vezes, uma pessoa que não senta para ler... E para você que nunca viu nada de Crônicas de Nárnia, a produção do Quarta Viva
preparou um VT de uma parte de um dos filmes do Crônicas de Nárnia 1. Vamos acompanhar. Aliás, ela encanta essa menina, não é? O que ela representa nesse filme, hein, professores? Acho que a Ivete vai falar um pouquinho dessa cena. Essa cena no cinema é magnífica. Até essa cortina que cai, não é? Isso. Falando um pouquinho de adaptação do livro para o filme, essa passagem no filme é uma criação, tá, do cineasta, não está no filme. Né? Então, para a gente falar que como cada linguagem acaba tendo características próprias. Né? A gente está falando assim de que o livro vai substituir o filme, ou o filme vai substituir o livro. Não. Existem detalhes que existem no livro que não vão existir no cinema, e o contrário. Então, essa cena é bem cinematográfica. Né? Há toda uma simbologia do que vem a ser aí o guarda-roupa. Né? Então, já está antecipando o nosso olhar para que venha a ser o guarda-roupa. Ele é o portal. Né? Então é bem interessante porque o Lewis ele marca bem o mundo real, tá? Que é o que está acontecendo, é a guerra, né? Que é por isso que as crianças foram morar com esse professor, e o portal é o guarda-roupa. Tá? Então isso está bem marcado. Então quando a gente vai falar de literatura fantástica, maravilhosa, em algumas narrativas isso é tudo muito misturado. E para o Lewis, então, quem tem preconceito com literatura clássica, voltada para a criança, esse texto está bem marcado. Então, isso não vai criar aquela confusão para a criança das misturas de mundo. Tá? Isso está marcado não só nesse conto, né, mas em outros. A Raquel pode falar um pouquinho mais dos outros, como isso é marcado. E como é que é destacado isso no cinema, com toda essa simbologia de tirar o lençol. Interessante também, não é, professora? Quando eu assisti o filme, e agora vendo aqui o VT, o olhar da Lúcia, aquele olhar assim, aquele olhar próprio do ser humano. Isso, maravilhada, que é o que a criança tem. Exatamente. Né? Para a criança tudo é novidade, tudo é mágico. Né? E essa personagem retrata bem o universo infantil. Né? Desse olhar maravilhado que, infelizmente, a gente vê muito se perdendo. Né? Tanto que a personagem, o irmão dela mais velho, é o mais incrédulo de todos. Né? O Pedro? Ou o Edmundo? O Pedro. O Pedro que não acredita. É o mais velho, ele não mesmo. acredita. Foi o último a acreditar, não é? É verdade. Está referenciando o universo adulto. Isso né? mesmo. Então, quando a gente fala literatura infantil, o mágico, é que a gente vai crescendo e vai se perdendo. Né? Vamos ver mais um VT do A Feiticeira, não é isso? Vamos lá, mais um pequeno trecho de um filme. Que trata dessas coisas que são humanas. O ser humano ele lida com isso. O desejo de poder, reinar sozinho, e a sedução, não é? Isso que é interessante, mesmo que não se explicite a relação bíblica, né, essa temática é presente no universo, como o senhor bem falou, humano. Né? De ética, de moral, né? A ética cristã. Nós lidamos com isso, né? Nós nos confrontamos com isso no dia a dia, conosco e com a sociedade, não é? Por isso, mesmo de maneira ficcional, a literatura vai tratar dos valores humanos. Né? Mesmo quando ele se contrapõe, ele está retomando para essa discussão. Né? Então, o modelo de certo ou de errado, o interessante da literatura, aí eu falo não só dessa literatura, é que ela propicia essa reflexão. Certo. Olha, só complementando, né? E mesmo que fossem não indicados, a partir do momento que nós estamos fazendo, agora falando como educadora, fazendo essa discussão, quer dizer, ele já remeteu a uma discussão. Né? E isso já é levar o indivíduo à reflexão. Quer dizer, até os maus modelos podem servir de bons modelos se eles propiciam a discussão. Certo.